Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao seminário Logística Verde para impulsionar um país mais competitivo e descarbonizado. Este evento é uma realização do jornal digital Poder 360, da ABDIB, que é a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, e do Move Infra, que é um movimento da infraestrutura. O encontro está sendo realizado de forma presencial em Brasília e transmitido ao vivo pelo canal do Poder 360 no YouTube. O objetivo é debater como o Brasil se prepara para tornar a infraestrutura uma aliada da reindustrialização e da descarbonização do país. O seminário terá uma palestra de abertura que abordará a reindustrialização na economia de baixo carbono. Em seguida, o evento terá 2 painéis. O primeiro aborda o tema como as ferrovias são decisivas para a competitividade e descarbonização da matriz de transporte. Já o segundo painel tem como título A descarbonização da frota pesada brasileira, o papel do gás natural e do biometano. O debate será finalizado com 3 palestras sobre o tema deste encontro. A abertura e o primeiro painel serão mediados por mim, Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360. O segundo painel e o encerramento terão a mediação da editora sênior do Poder 360, Mariana Halbert. E com este debate, o Poder 360 reforça o seu propósito de aperfeiçoar a democracia ao apurar a verdade dos fatos para informar e inspirar. Eu convido para a abertura, nesta quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025, Venilton Tadini, que é o presidente da ABDIB. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que realizamos esse evento em parceria com o Poder 360. Guilherme, muito obrigado aqui pela parceria. Rony, da Move Infra, também, grande parceiro. Só para fazer um breve parênteses, temos notícias positivas sobre a questão da retirada, né, das isenções ali das nossas debêntures de LCD e tudo mais, um trabalho conjunto das entidades também parceiras da infraestrutura. Então, começamos aqui o nosso evento com uma boa aura, né? E, efetivamente, esperamos que isso continue. O tema que me solicitaram tratar nessa abertura, ele é muito simples de falar, mas ele é de extrema complexidade na forma de você estruturar e verificar os caminhos da concepção de um programa dessa natureza e, muito mais difícil ainda, a forma de implementação, que exige um nível de governança bastante focado e com uma estrutura bastante forte para implementar programas dessa natureza. Na realidade, eu acho que é comum, na maioria dos eventos que nós participamos de infraestrutura, de indústria e também de outros segmentos, até no mercado financeiro, ter clareza que a ordem que move o mundo hoje é a lógica das mudanças climáticas, da questão de natureza energética e também da reestruturação das cadeias globais de valor. E, logicamente, seria uma insanidade se o país não tivesse, no seu contexto de planejamento estratégico, considerando esses elementos internacionais. E, graças ao bom senhor, o nosso país, ele, nesse mandato que temos hoje, no Executivo, ele tem clareza de propósito numa estratégia de desenvolvimento que visa uma transição energética justa, com um processo de descarbonização que é efetivamente importantíssimo, e também como isso pode se rebater do ponto de vista da nossa indústria, para que nós possamos novamente aproveitar nessa
situação internacional que já se avizinhava depois do Covid e da guerra Rússia e Ucrânia, mas ainda com as ações intempestivas dos Estados Unidos com o governo Trump, que é a questão das estruturas protecionistas em função da rachadura que teve o processo de globalização com a situação internacional. Pois bem, nós já antes desses fatos mais recentes, já tínhamos a questão de pano de fundo da transição energética e isso vinculado à questão do nosso processo de reindustrialização ou neoindustrialização, como queira chamar, e isso, efetivamente, para nos colocar de novo reinserido, como já estivemos na década de 80, nas cadeias globais de valor e também, do ponto de vista da questão energética, se tornar um dos principais players do mundo. Então, eu vou colocar aqui para vocês, rapidamente, o que temos por trás de um programa dessa natureza, porque são vários instrumentos que foram colocados e desenhados, e certamente eu não teria a pretensão de esgotá-lo todos aqui. Mas eu, quando enviei esse PowerPoint aqui para ser apresentado hoje, o pessoal estranhou, falou, poxa, você vai percorrer isso aí em 20 minutos? É claro que não, eu logo na chegada pedi uma excepcionalidade para que fosse pelo menos 50 minutos, o Guilherme aceitou, e a gente vai parar o tempo aqui para que a gente tenha um tempinho um pouco maior. Não é feitio meu fazer isso e transgredir o tempo que me dão, não é, Natália? Natália tinha me pedido 5 minutos, eu falei que, infelizmente, né, com toda a nossa capacidade de inclusão, vamos ter que tocar o tema aqui, Natália, depois a gente abre um espaço específico aí para você, tá bom? Mas, brincadeiras à parte, gente, vamos lá que o tempo é escasso. Eu vou dar uma passada geral. Por uma questão didática, eu começo isso por infraestrutura, sempre tendo pano de fundo aquilo que a gente falou, que vai ser a questão de como a nossa política industrial se articula com isso, e depois eu detalho um pouco mais alguns segmentos, porque aí eu vou levantar a bola para os 2 painéis seguintes, que vão tratar da transporte ferroviário e também da questão do biometano e do gás, ok? Então, essa é minha ideia. E caso eu não tenha a felicidade de, no desenvolvimento da minha fala, deixar tudo isso mais claro e desenhado, vocês terão à disposição esse trabalho que nós fizemos, que dá os instrumentos para aprofundar qualquer interesse adicional que tenham na análise dessa questão. Então, vamos lá. Aqui, como eu disse, eu vou começar pela infraestrutura. Falar que se eu apertasse aqui, ele mudaria, mas ele não está mudando. E não é a primeira vez que acontece isso, né? Até na Suíça já aconteceu, então, tranquilo, Nova York e tudo mais. Bom, vamos falar no início da nossa apresentação, que é importantíssimo, porque ele é um dos que puxam hoje o crescimento da economia e investimento, que é o ciclo virtuoso da infraestrutura. Bom, esse ciclo virtuoso, vocês podem ver através desse gráfico que nós temos, ele vem ocorrendo desde 2017, praticamente. Nós tivemos um corte importante, que é a criação do Programa de Parceria de Investimento, e essa lógica de crescimento, ela é efetivamente fundamentada no investimento privado. Nós temos nesse gráfico 80% de investimento privado no último ano. Nós, em 2024, ultrapassamos o pico de 2014 e percebemos também que, a partir de 2023, começamos a aumentar mais o investimento público, porque realmente ele chegou num patamar inaceitável, decorrente daquela história de programa de teto de gasto para cobrir déficit público, né? O único que deu certo foi no Peru e excepcionalizou o investimento. Mas é que tem pessoal que não corre os livros, não verifica o que acontece no mundo e faz barbaridades. Bom, caminhando aqui, eu abro isso por segmentos de atividade.
vocês podem ver o que aconteceu na parte de transporte e logística no momento de crise que nós tivemos e de situação de aperto fiscal, e nós estamos retomando isso desde 23, num processo de crescimento acelerado. Os programas são bem estruturados, principalmente na parte de rodovias. Na parte de ferrovias, temos bons projetos, mas não temos recursos para fazer. Nosso programa ferroviário está atrasado. O Leonardo, que é o secretário disso, da Nacional Transporte Ferroviário, ele sofre com isso. É uma pessoa que conhece, que estudou o tema e tem feito um excelente trabalho. Agora, precisa de recursos e que, infelizmente, eles são escassos. E outro grande ponto importante a destacar aqui é a área de saneamento, depois do novo marco regulatório, o crescimento importantíssimo que teve e também participação privada. E aí eu gostaria de destacar um setor que cresce muito, mas ele cresce de uma forma desordenada, mal regulado e que é efetivamente uma base para nosso processo de descarbonização e a nossa inserção internacional, que é a parte do setor de energia elétrica. É muito dinheiro desperdiçado com subsídio cruzado, com excesso de energia que requer ações de transmissão que não precisariam ser feitas nesse momento, com recursos enormes, e que esse subsídio cruzado ele bate na tarifa daqueles que têm efetivamente consumo cativo e é uma distribuição regressiva de renda. Aqui, só para nós vermos o hiato, nós temos ainda cerca de uma necessidade de 4,3% do PIB, cerca de aproximadamente 500 bilhões de investimento ano. Segundo, para nós eliminarmos isso, precisaríamos de 8, 10 anos nesse nível. Então, a gente tem, efetivamente, um gap de mais de 200 bilhões, como está sinalizado ali. Se eu não me engano, são 270, que eu não consigo enxergar nem aqui, nem lá. Então, por isso que eu trago a minha cola aqui, tá certo? 276. É que é um multifocal, qualquer tipo de mudança que você faça, que você deixa de enxergar o número. Mas, olha aqui, transporte e logística, 65 bi de investimento. É bom que se diga que esse nome transporte e logística, ele é um conjunto bastante grande de segmentos, pego todos os modais de transporte, portos, aeroportos, por isso não tem dúvida que ele realmente tem um valor bastante expressivo. Agora, o investimento necessário são 265, a gente está investindo 65. É o maior hiato de investimento que temos e não é por outra razão que as nossas empresas são competitivas até dentro das suas fábricas e nós temos problema de competitividade na medida que sai dessas fábricas e tenta se chegar ao destino final. Saneamento aqui, certamente, nós mudamos de patamar de investimento de cerca de 18 bi por ano para cerca de 35, chega a 40, chegaremos a 45. Não vamos atingir a universalização em 2033, mas faremos em 77 anos o que não fizemos em 70. É um bom avanço, importantíssimo. E, continuando, as perspectivas positivas que nós temos. Não há dúvida nenhuma que nós temos aqui, agora, nesse desenho, as questões que articulam os vários programas que nós temos pela frente e como isso vai se rebater. Depois eu vou especificar mais em relação à indústria e depois nos segmentos específicos. Nos fatores positivos, a curva de aprendizado foi espetacular. Hoje, nossas estruturações de projeto, de rodovias e de outros segmentos, são perfeitos. Eu, inclusive, tenho visto lá fora, nós, na estruturação de transporte, principalmente o rodoviário, nós somos top do mundo, não só em termos de valor de projetos, número de projetos, também de qualidade. Aprendemos muito, a melhora na governança no setor público, a articulação entre o órgão de fiscalização e controle, o TCU, entre os órgãos normativos, a parte das agências reguladoras, o executivo. O país, nisso, tem outra cara.
nós temos efetivamente um aprendizado importante. Melhor planejamento na programação dos projetos. Hoje a gente tem isso muito claro também. Isso é importante. O próprio Livro Azul, um desdobramento disso, não só no ente federal, como nos entes subnacionais. A melhoria que nós temos hoje, do ponto de vista da participação articulada entre os bancos de fomento nacionais, aqui com o principal BNDES, BND, BNB, BASA, com os multilaterais. Temos uma mitigação de risco mais adequada, gatilhos de demanda nos projetos, taxa de retorno que são efetivamente realistas, e tudo isso tem, logicamente, como resultado, uma evolução e um resultado muito positivo que nós temos tido nos leilões, né? Também ressalto aqui a criação da CSEX Consenso no TCU. Nós temos retomado várias obras paralisadas e revisto contratos. Temos também a estrutura de financiamento mais adequada, que eu vou falar à frente, e também temos em andamento uma reforma tributária e um novo arcabouço fiscal. Então, isso aqui são fatores positivos de natureza macro, com exceção da parte fiscal, que tem um desenho, e temos uma crise internacional de fato, que pode ser uma grande oportunidade em função dos pontos que ela tem. Bom, temos o novo PAC. O novo PAC, ele tem elementos importantíssimos. Eu acho muito interessante que eu vejo alguns economistas criticar o PAC 3, porque o PAC 1 e 2 não deu certo. Vocês olharem as diretrizes do novo PAC, ele tem muito maior articulação do governo federal com os entes subnacionais, a predominância dos investimentos privados, aprimoramento dos mecanismos, como eu disse, de concessão e PPP, retomada de obras paralisadas, medidas institucionais para atrair investimento, como a próprio planejamento, gestão de compras públicas, conteúdo local, aperfeiçoamento do ambiente regulatório, licenciamento ambiental, acabamos de aprovar a lei, ali está agora sendo analisada os vetos, expansão de crédito e incentivos econômicos, incentivos à transformação ecológica. É preciso criar, aí sim, que eu falo da coisa da governança, né, para que isso tenha eficácia. Nova Indústria Brasil. Em conformidade com o que temos o objetivo do PAC, foi lançada uma nova política industrial, a NIP. Essa política, efetivamente, está articulada com o PAC em relação à transição energética e à reinserção do país nas cadeias globais de valor. Nós temos nessa política a definição de 6 missões. O que nos coloca nesse evento aqui, ressaltar para a infraestrutura como vai ser rebatida na indústria através da missão 5 e da missão 3. A missão 3 trata de infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade sustentável para integração produtiva e a parte do bem-estar nas cidades. Missão 5, bioeconomia, descarbonização, transição, segurança energética e assim por diante. Mais à frente, nós vamos tratar de como isso diretamente rebate nos programas da infraestrutura no que diz respeito ao desenvolvimento da indústria dentro desse perfil. Aqui eu gostaria de dar uma palavra a respeito de umas maiores transformações que tem o país hoje, importantíssimo para o desenvolvimento de financiamento de médio e longo prazo, particularmente na infraestrutura, e que isso também rebate do ponto de vista da indústria, tendo como esse pano de fundo a transição energética, a descarbonização e também o desenvolvimento de determinados setores estratégicos da indústria. Primeira coisa a falar é um novo padrão de financiamento. Nós nunca tivemos, desde o nosso início de industrialização, uma estrutura de financiamento que contemplasse recursos de fomento, mercado de capitais, recurso externo. Recurso de fomento, o BNDES foi criado em 52. Até 60, ele tem na década de 60, uma estrutura de funding mais menor. Década de 70, ele começa a crescer e realmente transformamos um grande banco de fomento. Mas ele efetivamente foi utilizado de forma excessiva no último ciclo, por conta da própria crise que teve do subprime, veio o PSI, uma série de programas, e o banco ficou super investido. Ele depois retornou para um patamar
muito abaixo do que deveria ser. Ele saiu de quase 400 bilhões para 70 bilhões, está retornando, já está com 140. A ideia que temos conversado é que ele chegue pelo menos a 250 bilhões, e ele tem, inclusive, a letra de crédito de desenvolvimento, que é um funding que está sendo criado para dar suporte a investimentos com custos menores do que TLP. Também tem o Fundo Clima e a estrutura de inovação que pega diretamente a indústria. No caso, o mercado de capitais, esse é o grande agente de novidade, porque nunca tivemos um ciclo de crescimento da infraestrutura com o mercado de capitais, né? Então, nós temos a debênture incentivada, que o ano passado foram 150 bilhões, maior que o orçamento do BNDES, e temos as debêntures de infraestrutura que ainda não começaram a ser tratadas. Mas isso é fundamental, e o que eu tratava aqui no início é atenção no que diz respeito à parte de tributação que tinha na medida provisória 1.300, que eu acho que agora está sendo resolvido, né? Voltando aqui, por último, temos, na parte de recurso externo, pela primeira vez, instrumentos de maior clareza no que diz respeito à questão de natureza cambial. Então, nós temos hoje uma estrutura de funding mais robusta e dentro dos critérios importantes para financiamento de médio e longo prazo. Aqui, quando eu falei de novos investimentos, o que nós temos pela frente, tem o livro azul da infraestrutura, que pega os projetos de entes federais, estaduais e vários municípios, são, pelos vários setores, 750 bilhões, e sendo que temos cerca de 500 projetos em andamento, aqui a distribuição por segmento. Bom, aqui eu entro direto, e vou fazer rapidinho, na questão da Nova Indústria Brasil, falando da missão 3, né, que, logicamente, essas missões ela tem como foco o adensamento de cadeias produtivas. Missão é um conceito moderno, internacionalmente, foi aqui trazido e teve assessoria da Mariana Mazzucato, que é uma grande economista que conhece indústria e processos de desenvolvimento. Então, aqui nós temos, na missão 3, o adensamento das cadeias produtivas de sistema de propulsão, e aqui depois nós abrimos, né, que, em geral, no programa Soft Size, sistema de propulsão, e, na verdade, é importante você tratar com a norma de classificação de indústria, onde que abre todo esse item. Aqui fala dos desafios e os objetivos. A mesma coisa para a missão 5. Eu peguei essas duas grandes missões, porque vão tratar depois nos nossos painéis à frente, né? Aqui, na missão 5, é bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética para recursos para gerações futuras. Também, aqui, fala dos adensamentos das cadeias produtivas, falando em novas fontes de energia, e aí dá a abertura por nível de equipamentos e tudo mais. E essa NIB, ela tem um programa de apoio que se chama Programa Mais Produção, né? Ela, efetivamente, é importantíssimo para levar esse programa adiante, para promover a neoindustrialização e a transformação ecológica no país. Os agentes são BNDES, Caixa, FINEP, Embrapi, BNB e Base. E aqui eu vou deixar rapidinho, né, que eu sei que já estourou meu tempo, prometo ser breve. Ele falou que ia me cortar o microfone, eu acredito. Ele está ali com o controle ali. Eu vou demorar mais 2 minutos só, garanto sim. Começando pela questão de transportes, né? Que eu vou chover no molhado, o que é a matriz, que está concentrada no modal rodoviário. Eu só faço questão de acentuar que, apesar de estar concentrada no modal rodoviário com mais de 65%, nosso modal rodoviário ele é efetivamente de quilometragem baixa para o tamanho da nossa área. Ah, não, mas faz um ajuste pela Amazônia. Mesmo assim, a gente perde de lavada de metro por de quilômetro por utilização até do Japão. É uma vergonha, né? Mas é isso que temos. Então, a nossa malha rodoviária tem efetivamente melhorado com a participação privada, tivemos mais recursos para a questão de conservação e manutenção, mas não tenha dúvida que a hora que avançarmos para o modal ferroviário,
na medida que avança, ele vai puxar naturalmente mais estruturas de trechos rodoviários que terão que ser feitos. Então, falta muito investimento a ser feito nesse segmento. O setor de transporte, minha gente, é responsável por 11% das emissões de CO2 e o modal rodoviário por 90% delas. No trabalho da coalizão de transporte, onde estamos mais uma vez juntos, né, Rony? Eu não aguento mais ver esse Rony aqui, toda hora, todo evento tem, ele está perto aqui. Viu? Mas ele é parceirão, estamos juntos aí, na alegria e na tristeza, né, Rony? E aí nós tivemos ali, as grandes questões foram colocadas, a mudança na matriz de transporte, o rebalanceamento nesses modais, a expansão do uso de biocombustível, maior utilização dos combustíveis derivados de biomassa e a parte da eletrificação. Nós temos aqui que é necessário, logicamente, uma ação de planejamento, com racionalidade da matriz origem e destino, reforçar o planejamento não apenas no sentido de romper gargalos, mas sim executar projetos estruturais disruptivos. É que a gente está tão atrasado no investimento da infra que a gente tem ainda muita coisa que executar até deixar o que existe em condições adequadas. Mas a grande verdade é que a gente precisa de ações disruptivas. O país demora muito. Nós chegamos a ficar 4, 5 anos com investimentos muito baixos em ampliação da nossa rede rodoviária e praticamente nulo. Nós estamos com a nossa malha ferroviária abaixo do que era na década de 30. Não é possível, não temos transporte de carga ferroviária nesse país e muito menos projeto de transporte de passageiros a longo prazo. Sem isso, nós não vamos descarbonizar. Sem isso, a gente não vai aumentar a eficiência competitiva na indústria. É isso, eu faço parte de uma entidade, como vocês viram aí, são mais de 110 empresas associadas no lançamento da nova unidade da Hitachi no Brasil para transformadores de potência, de alta potência. Ela foi discutida e comparada para uma avaliação de uma decisão de construir no Brasil ou nos Estados Unidos. O custo e a eficiência da fábrica da Hitachi Brasil é uma das maiores do mundo. Então, a decisão foi fazê-la no Brasil. Só que, a hora que esse transformador sai da fábrica, e o mesmo acontece com a WEG. Falar com o meu amigo Harry, ele dizendo que a unidade dele aqui no Brasil é mais eficiente que a da China. Mas, quando ele sai da porta da fábrica, o custo dele aumenta terrivelmente. Então, essa é a missão 3, a missão 5, vocês têm aí para dar uma analisada. Aí eu falei da matriz de transporte aqui, eu estou correndo de propósito, isso coisa conhecida. Aqui está as emissões relativas para o modo de transporte, vocês vejam lá o rodoviário, na parte modais pesados ali, quase 70% do total, e o ferroviário, relativamente, ele é muito menos pela quantidade de quilometragem que ele tem e o peso que ele transporta. Então, isso é tudo informação para vocês aí. E aí, logicamente, nós temos articulação no modal ferroviário, articulação com a ANIB, no desenvolvimento e adensamento das cadeias produtivas, a parte ferroviária, metroviária, partes, componentes, fabricação de veículos ferroviários, locomotivas e tal, porque isso está articulado também com o PAC, nas prioridades do PAC. Aqui eu faço a mesma coisa com a parte referente a rodovias, aquela parte de ferrovias eu coloquei e vai ser trabalhada no primeiro painel, que o nosso secretário Jorge Santoro já está no aquecimento ali, está que nem o Jorge Mendonça na Copa de 78, Ele começou a aquecer, quando ele entrou, faltava 20 minutos, ele estava mais suado que qualquer jogador que estava em campo. Mas aqui estão os pontos importantes. Por que o biometano é importante? Por conta do como ele se articula com gás natural nas cadeias de distribuição, e está articulado também com a ANIB. Então, o que vocês viram aqui? Vocês viram a infraestrutura, como é que ela está atacando, principalmente na parte de transporte, a questão da descarbonização e como essas ações elas atuam diretamente articuladas com a ANIB para o desenvolvimento. E aqui depois eu falo dos vários problemas que tem ainda a infraestrutura, que eu levaria outro evento para falar a respeito dele. E eu, para encerrar, só gostaria de falar
duas coisinhas aqui. Isso aqui vocês têm aí disponível, e também toda a parte legislativa. Qualquer dúvida depois sobre isso, eu recebo vocês para um café lá na Bidib e posso explicar com mais detalhe essas coisas todas. Mas duas coisas não podem passar da minha fala. Um país, quando ele tem estratégia de desenvolvimento, tem clareza, ela só se torna eficaz se for refletida essas prioridades na sua estrutura de gasto. E o nosso orçamento federal é uma pilhéria. Um orçamento em que você tem 58 bilhões de emendas parlamentares é um escárnio com a população que elegeu o seu presidente da República, porque isso não segue os ditames dos programas que vocês viram aqui, que está articulado. Né? Nós não vamos chegar a um resultado eficaz se não tivermos clareza nisso. Na parte de transporte e logística, pega os orçamentos, nós vínhamos com cerca, até o ano passado, foram cerca de 17 bilhões. Né? Nós temos esse gráfico levantado e já tinha sido muito menos. Esse ano aqui, ele não deve chegar a cerca de 15, 16 bilhões. E o ano que vem já tem corte para não chegar a 12. Significa dizer que isso aqui está aqui não será executado. Isso é sério. Eu não posso ter, na parte de infraestrutura direta, como a gente está falando, na parte de transporte e logística, que não representa cerca de 1/3 das emendas parlamentares. E quando se trata de fazer qualquer tipo de tentativa de ajuste fiscal, a gente vê ações absolutamente descoordenadas de tudo com que está escrito aqui, colocado pelo próprio governo e que nós fomos ajudar a aprovar, no que diz respeito às debêntures incentivadas e às LCD, que são instrumento de financiamento do BNDES. Então, gente, se o nosso orçamento não refletir o que o pessoal trabalhou, o que fez, o que desenhou para executar, não será realizado. Então, eu não poderia deixar de dizer, nós temos um excelente programa, nós temos falta de estrutura para executá-lo, do ponto de vista físico, e temos ainda, efetivamente, um descasamento das prioridades do governo federal, das prioridades do Congresso Nacional. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala, agradeço a oportunidade e o espaço que foi dado. Viu? Desculpa pelo tempo em excesso. Muito obrigado.